Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9 eu vou ler. Todos acharam? Amém? Gente, hoje nós estamos no último dia da série O Cordeiro. Todos estão aqui comigo? Último dia da série O Cordeiro. E hoje, graças a Deus, você que não veio, tem na internet, lá no YouTube. Último dia da série O Cordeiro. Primeiro dia da série nós falamos o Cordeiro dentro de casa. O Cordeiro dentro de casa, nós enfatizamos a Páscoa. Tinham que sacrificar um cordeiro dentro da casa deles. E a aplicação que nós fizemos foi que o cordeiro representa Jesus. Ele é um símbolo, ele é um tipo de Jesus. Ou seja, se não tivermos o cordeiro dentro de casa, não é necessário ter o cordeiro em outros lugares. Em que sentido que nós falamos isso? No sentido de que a unção, a busca, a presença de Deus, a entrega, precisa começar dentro da minha casa. Sabe? Ele toca violão e louvores ao Senhor. Isso tem que fluir lá de dentro da casa dele. Tem que ser algo que ele não faz só, por exemplo, numa igreja. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o perdão, o amor, a cura, tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, primeiro tem que acontecer dentro da nossa casa. Já basta a máscara da pandemia. Nós não queremos viver de máscara, nós queremos ser aquilo que nós somos dentro de casa. E quer saber quem é o homem dentro de casa? Pergunta para a esposa. Então depois você chega nela lá, pergunta para ela. A esposa sempre vai ser bem sincera, falar, ele é assim, assado, assim, assim. Agora, mais lindo ainda, se ela chegar, falar assim, olha, é a mesma coisa. Aí tá legal, nós estamos num caminho bom. Amém? Assim também para as esposas, vai. Não vou deixar só os homens aí na enrascada, fechou? Ó, segunda parte da série, foi o quê? Quem me ajuda aí? Me ajuda aí, vai gente, me ajuda aí. Umbrais? Oi? Tem um crente ali, mano. Ó, deixa eu... Não posso falar gíria. Teu irmão falou pra mim falar muita gíria no público. Eu vou aprender. Ó, o Emerson lembrou bem. Propósito. A segunda parte da série O Cordeiro, nós falamos assim, ó, o Cordeiro dentro de um propósito eterno. E nós usamos como quem? Como exemplo, logicamente, o Cordeiro, Jesus. Jesus viveu nessa terra com propósito. Logo, Deus nos criou também com um propósito. Foi isso que nós falamos semana passada. E hoje eu gostaria de partilhar com vocês sobre o tabernáculo, o Cordeiro e a igreja. Vou repetir. O tabernáculo, o Cordeiro e a igreja. E hoje nós encerraremos, se Deus permitir, essa série O Cordeiro. Então, repetindo, o tema de hoje é o tabernáculo, o Cordeiro e a igreja. Gente, antes de dar aqui, pode ser que role muita informação rápida. Eu falo rápido, tem que aprender a melhorar. Mas eu já quero antecipar. Eu vou falar de Jesus o tempo inteiro. Tudo bem? Então, você sai daqui cheio e fala assim, Jesus. Amém? Quem vai sair daqui hoje vai falar assim, ó, Jesus. Então fala comigo, Jesus. Amém. É sobre isso que a Bíblia fala e é sobre isso que nós devemos pregar, amém? Então vamos lá. Êxodo 25, 8 e 9. Vou ler. E farão um santuário para mim. Eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Vou ler de novo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Eu vou partilhar com vocês muitas coisas do tabernáculo, ou algumas coisas do tabernáculo, até onde eu posso, né? Porque a gente sempre está aprendendo e é engraçado na nossa vida cristã que passa um tempo e fala assim, nossa, eu não tinha lido isso aqui na Bíblia, eu já tinha lido, mas não entendi. Então é inesgotável, a gente sempre vai estar aprendendo, mas existe algo que se chama simbologia e tipologia. O que é, Vitor? Você está querendo trazer um negócio místico para cá? Não é místico, é bíblico. Existe algo na Bíblia que é simbologia e tipologia. O que é isso? Por exemplo, o que é uma tipologia? Acabamos de falar uma tipologia. A Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é um cordeiro? Não. O que é o cordeiro? É um tipo. Estão entendendo?
Tipo é relacionado à vida, animais, pessoas. Símbolo é tudo que é objetos. Então, por exemplo, a arca representava a presença de Deus. É um símbolo, porque é objeto. Estão compreendendo? Estão comigo? Estão comigo, gente? Amém? Deixa eu respirar aqui para ficar mais calmo. Mas, então, eu preciso introduzir assim, para a gente conseguir entender essa mensagem. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vem mostrando, por exemplo, vamos dar mais exemplos sobre tipos e simbologias. Números também são símbolos. Por exemplo, por que sétimo dia? Você já se perguntou? Por que sétimo dia? Porque durante a Bíblia inteira Deus vem falando assim, 7 é o dia perfeito. Porque a Bíblia inteira Deus fala assim, perdoa 70 vezes 7. Já parou para pensar nisso? Por um caminho o inimigo vem, por 7 ele tem que sair. Então Deus ele vem querendo mostrar com os números qual é realmente a ideia que ele quer passar com aquele número. Por exemplo, vou dar mais um para ficar claro, porque eu preciso dar antes de entrar na mensagem. Número 12 é o número da completude. 12 apóstolos, 12 tribos. Estão compreendendo? Então não é algo místico que eu vou trazer aqui. É bíblico. É bom enfatizar isso. Amém? Amém. Então vamos lá. Nós lemos sobre o tabernáculo de Moisés. Essa história do tabernáculo de Moisés, quem já leu, leia de novo. E quem não leu, leia, porque é fascinante. Teve um período que eu fiquei estudando somente o tabernáculo e é fascinante. Você vai ver que todo o Antigo Testamento, Deus está sempre querendo mostrar Jesus. Parece repetitivo. Toda reunião eu acabo falando, mas é a verdade. Deus, o Pai, sempre quis e sempre quer enfatizar o Filho. Então vamos entrar no tabernáculo. Deus pede para Moisés fazer um tabernáculo. Ele fala, faça o tabernáculo segundo os utensílios, segundo o formato que estou pedindo para vocês fazer. Faz exatamente assim. Então, no tabernáculo, se você ainda não leu, você pode ler esses contextos, desde o 25 até 30 e pouco, 33, vocês vão entender exatamente como ele era. Mas o povo hebreu estava lá no meio do deserto, Deus fala assim, olha, faz um tabernáculo que eu quero habitar no meio de vocês. E Deus passa as regras de como tem que construir esse tabernáculo. Amém? Todos estão comigo? E eles constroem, Deus enche Bezalel, se não me falha a memória, Bezalel, do Espírito Santo para ele construir o tabernáculo. Fazer os utensílios. E diante do tabernáculo, onde Deus desejava habitar, você vai ver, por exemplo, o tabernáculo com apenas uma entrada. Assim que você entra na história comigo hoje. Assim que você entra dentro desse tabernáculo, tem um altar de sacrifício. Começa a passear no tabernáculo comigo, Entrou, altar de sacrifício. Então eu vou voltar. Uma porta. Tem uma porta apenas. Eu entro nessa porta. Primeira coisa que eu vejo é o pátio. Amém? O tabernáculo é dividido por 3 partes. Eu vou repetir, porque é muita informação. O tabernáculo é dividido por 3 partes, certo? O pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então vamos supor que aqui fosse o tabernáculo. Então eu entrei pela porta, única porta. Assim que eu entro, tem um altar de sacrifício. Amém? Todos comigo? Entrei mais um pouco, dentro do pátio ainda, tem uma bacia de bronze. Passou a bacia de bronze, tem uma tenda. Entrou dentro da tenda, primeira sala, santo lugar. Um véu dividia o santíssimo lugar. Então vou voltar. Entrei pela única porta, altar de sacrifício, onde os sacerdotes sacrificavam os animais. Aonde toda vez, consecutivamente, sempre, o povo hebreu tinha que pegar um cordeiro limpo, puro, e levar lá ao sábado. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, se você quiser entender bem essa história, você precisa ler Hebreus, no Novo Testamento mesmo. Você vai entender exatamente o que Deus fez lá. Porque todo sábado eles tinham que ir lá e levar um cordeiro limpo e sacrificar. Só que Hebreus diz que era impossível desses sacrifícios perdoar o pecado deles. E a Bíblia diz em Hebreus que a intenção de Deus era mostrar para eles que realmente, pela força deles, pela santidade deles, eles não conseguiriam alcançar a presença lá dentro. Tanto que eles não poderiam entrar lá dentro, no Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote. Agora imagina, ele vai e sacrifica um cordeiro, ele volta para casa e ele peca. Fala, sábado que vem eu tenho que estar lá de novo. Aí ele vai e sacrifica um cordeiro. Aí ele volta para casa e ele peca.
sábado que vem eu tenho que estar lá de novo. Deus estava tentando imprimir uma ideia de que o homem por si só não consegue gerar santidade. Anos, consecutivamente, traz o cordeiro. Eles infelizmente não entenderam, porque Hebreus também diz que aquilo era uma sombra das coisas que haveriam de acontecer na realidade. Todo o Antigo Testamento, Hebreus diz que é uma sombra do que nós estamos vivendo hoje, na substância. Então o tabernáculo é um modelo, é uma sombra. Aí imagina, sacrificou. Quando o sacerdote sacrificava, ele sujava as mãos de sangue, porque ele matava o animal e jogava para queimar. Amém? Vamos continuar entrando? Vamos comigo? Amém? Continua entrando. Quando ele anda mais um pouco ainda no pátio, tem a bacia de bronze. Vou beber água, amém? Você que está em casa, beba água também. Gente, vou abrir algo para vocês, vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu torço para chegar o dia de ficar tranquilo, pregando. Vocês estão entendendo? Cara, uma tensão. E eu estou abrindo meu coração para você que está em casa. Por quê? Alguns falam assim, não, irmão, enquanto você estiver na tensão, é bom, porque é temor. Irmão, bom nada, irmão. Eu queria ficar em paz, né? Tranquilo. Em paz no sentido que eu falo de tranquilidade, né? Sabe? Não que eu vou estar independente de Deus, senão é impossível. Amém? Amém? Vamos continuar? Voltando. Bacia de bronze. Agora você me pergunta, por que de bronze? Bronze na Bíblia representa a justiça, julgamento. Toda vez que você vai ver bronze, céu de bronze, ferrolhos de bronze, sempre está relacionado a julgamento. Então, o altar do sacrifício era de bronze, revestido de bronze. A bacia era de bronze, porque ainda no pátio, tudo é julgamento. Não é no santo lugar na presença. Não é no santíssimo na presença manifesta. No pátio, tudo é julgamento. Então, o sacerdote ia lavar as mãos na bacia. Agora, olha que interessante. Quando o sacerdote se abaixava para lavar as mãos, ele via água e sangue. Gente, segura aí. Eu estou falando todo o tabernáculo. Daqui a pouco eu vou voltar todo o tabernáculo falando do tabernáculo de Jesus. Vocês vão ver que interessante. Ele lava a mão, aqui cheio de sangue. Ele está vendo o rosto dele, água e sangue. Lavou a mão, ele vai diante aqui da tenda que tinha lá dentro. E ele entra no santo lugar. Ele entrou no santo lugar, do lado esquerdo ele vai ver um castiçal de ouro. Amém? Castiçal de ouro com azeite, iluminando o ambiente. Do outro lado ele vai ver a mesa dos pães asmos, os pães sem fermento, também revestida de ouro. Vocês estão percebendo? No pátio tudo é julgamento, tudo é de bronze. Quando entra para o santo lugar, tudo já é de ouro, porque ouro na Bíblia representa divindade. Toda vez que você for ver ouro na Bíblia, está representando divindade. Então ele entra de frente para o véu, tinha outro altar do incenso, aonde o sacerdote acendia o incenso com especiarias, com ervas, e aquele incenso subia como cheiro suave. Todo o procedimento para chegar até o Santíssimo Lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Depois de fazer tudo isso, ele entrava no Santíssimo Lugar. E diz um mito que não é verdade, porque nem historiadores antigos, nem Flávio Joséfo, que era da época, historiador contemporâneo ali, nem ele prova isso. Assim, não tem... Os teólogos dizem que não sabem de onde surgiu essa história, mas dizem que o sumo sacerdote entrava com uma corda no Santíssimo Lugar amarrado, porque ele ia para frente da presença de Deus, a presença de Deus ia se manifestar ali, e ele podia morrer. E o sininho, se parasse de tocar, puxava ele para fora. Isso não tem na Bíblia isso. Não tem. Mas vocês vão entender por que que não tem. Porque ele aspergia sangue lá na Arca da Aliança. Lá dentro tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, na onde o fogo descia. Dentro dessa Arca da Aliança, revestida de ouro, tinha a pedra, as tábuas da lei, tinha a vara de Arão, e tinha o pão, o maná. Amém? Estão comigo aí? Esse é o tabernáculo, basicamente.
E eu esqueci de falar de uma parte. Ele também era rodeado por 60 estacas em volta dele, como se fosse um muro, e as estacas eram de acácia. Só essa parte que eu acho que eu esqueci. Eu lembro quando eu fui estudar sobre isso, sei lá, 1 ano atrás, por aí, eu ficava desenhando, porque eu estava muito fascinado por essa história. Aí eu ficava desenhando ele, eu ficava, aqui é isso, aqui é aquilo, eu ficava escrevendo, eu quero que entre na minha mente isso, porque é muito fascinante. Por que é fascinante? Porque todo o tabernáculo fala de Jesus. Todo o tabernáculo fala de Jesus. E quando você começa a olhar o tabernáculo e vendo Jesus, você fica maravilhado. Porque do lado de fora só existia uma porta. Do lado de fora o sacerdote não podia ver o lado de dentro. Vocês estão coligando isso com alguma coisa? Quem que falou? Eu sou a porta. Esse caminho de julgamento até o Santíssimo Lugar se chamava o caminho. Por isso quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, os judeus entenderam na hora. Porque o caminho era chamado esse percurso até o Santíssimo Lugar. Jesus falou assim, eu sou a porta. O tabernáculo é uma sombra do que Deus ia fazer na substância hoje conosco. O tabernáculo é Deus mostrando para eles o que ele iria fazer hoje, na realidade. Então Jesus é a porta. 60 estacas de madeira de acácia. Acácia é uma madeira praticamente inquebrável, incorruptível. Super dura para ser cheia de nós. Quem trabalha com madeira, acho que... Por aqui não sei se tem, né? Tem? Tem? Tem, Cookie. Uma madeira super dura. 60, por que 60? O número 6 é o número do homem. Madeira incorruptível, é ali Jesus sendo representado como o homem incorruptível que passou nessa terra e não se corrompeu. Sabe, nessa porta existia 4 cores: azul, vermelho, púrpura, linho fino. As 4 cores representando Jesus. Sabe, a cor azul representa Jesus, aquele que desceu do céu. A cor vermelha representa Jesus, aquele que derramou o seu sangue. A cor púrpura, que é roxa, representa Jesus, o rei dos judeus. Por isso, quando Jesus foi crucificado, colocaram o vestido de púrpura. Porque púrpura só vestia quem era rei. E a linho fino representando a pureza, a perfeição. Na porta. Entrou na porta. Quem que é o nosso cordeiro? Quem que de uma vez por todas foi entregue ali, o sangue foi derramado? Quem que de uma vez por todas foi entregue para de uma vez por todas nós não precisarmos ir toda semana levar lá? Quem que de uma vez por todas fez um sacrifício aceitável, que era impossível de eu e você fazer? Foi provado na Bíblia que o homem por si só era impossível se santificar. E quando Jesus, o Cordeiro, é entregue no altar, ele cumpre exatamente o que Deus gostaria que ele cumprisse. Ele dá um livre acesso. Ele abre essa porta. E ele começa a preparar esse caminho. Amém? Está todo mundo comigo? Quando Jesus é entregue no altar e o sangue dele é derramado, acontece salvação, acontece perdão e acontece justificação. 3 aspectos da salvação: salvação, perdão e justificação. Perdão remete ao passado. A justificação remete ao nosso presente. Ele é quem está nos justificando. É impossível eu me justificar. Se nós chegarmos perante Deus com justificações, será impossível dele nos aceitar. Nós precisamos chegar perante Deus e falar assim: eu estou aqui, chegando diante do Senhor, pelo sangue daquele cordeiro que foi derramado por mim. Justificação fala de futuro. Então perdão fala do passado. Ele perdoou. Justificação fala de hoje. Ele está me perdoando continuamente, me justificando. Amém? Bacia de bronze. Bacia de bronze, lembra que eu falei que ele lavou a mão aqui? Ele via sangue, via água e via o seu rosto. As mãos na Bíblia é símbolo de trabalho. É impossível eu e você trabalhar para Deus com as nossas próprias mãos.
Nós só conseguimos trabalhar para Deus com as nossas mãos sujas de sangue, simbologicamente falando. Nós só conseguimos fazer algo, louvar, pregar, sei lá, fazer qualquer coisa relacionada a Deus com as mãos sujas de sangue. As suas obras não podem te salvar. As suas obras não podem trazer para você mérito diante de Deus. É impossível. Por isso que as mãos estavam sujas de sangue. Quando ele lavava, água representa a purificação do Espírito Santo. O interessante é que diante da face dele, ele via água e sangue. Ou seja, o Espírito Santo, o sangue de Cristo sobre nós. Na face dele já não resplandecia mais o rosto do sacerdote. Na face do sacerdote, que sou eu e é você, resplandece o sangue e a água do Espírito. Foi para isso que ele nos chamou. Vocês estão entendendo? Lavou as mãos. Daí ele entra no santo lugar, onde tudo é de ouro. Daí ele olha para o lado aqui, ó, coloca azeite, que também representa o Espírito Santo. E a luz iluminava. Quem que é a luz do mundo? Vocês estão entendendo o que Deus estava querendo dizer lá atrás? Quem que é a luz do mundo? Jesus. Ele iluminava o santo lugar. Quem que é o pão sem fermento? Eu sou o pão da vida que tira o pecado do mundo. Jesus. No altar de incenso. Quem que a Bíblia diz que intercede perante Deus por nós, por mim, por você? Jesus. É tudo sobre Jesus. Sempre será tudo sobre Jesus. Agora, a dispensação que nós estamos vivendo, eu já vou entrar nela para poder finalizar, que é a da graça, onde o Espírito Santo está conosco aqui. E na onde ele representa esse azeite. Quando o fogo é queimado no azeite, isso aqui é profético. Amém? Isso aqui é profético. Eu senti isso aqui na hora da adoração. O fogo queimado em um pavio, ele apaga. Agora, num azeite, ele conserva o fogo. Até a tua vida com Deus, o seu devocional, sabe? A sua entrega depende do Espírito, que é o azeite que está conservando o fogo. Por isso que nós estamos hoje, até hoje, na presença de Deus. É por isso que nós não escaparemos da presença de Deus. Porque Ele diz, eu não deixarei fora as minhas ovelhas. Existe um azeite que faz o fogo permanecer aceso. Amém? Amém? Então, até que o véu também representa Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado no madeiro, quando o cordeiro foi entregue, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele não rasgou de baixo para cima, ele rasgou de cima para baixo. Para mostrar que as coisas que são relacionadas a Deus é de cima para baixo. Nunca é de baixo para cima. Nunca é tua santidade para Ele. Sempre o que Ele fez por você. Se Deus permitir, nós entraremos numa série sobre Romanos, provavelmente. E é chocante. Chocante. É de sair com a mente bugada. Olha, se nós temos um desejo aqui, é que nós saímos com a mente bugada. De verdade. Nós não temos desejo que seja... A emoção é legal, faz parte. Mas mais que sair chorando da ministração, é sair com a mente assim, ó, eu preciso entender isso. Não, eu preciso ler a Bíblia. Pai, eu preciso buscar mais o teu Espírito e entender o que o Senhor fez por mim. Porque a emoção, ela é boa, mas ela dura pouco. Um culto que te emociona, uma pregação que só faz você chorar, certo? Que só mexe com o teu ego, que fala que você vai prosperar, Jesus tem algo novo. Ele é o novo. Ele é a nossa novidade. Jesus nos chama, Deus nos chama para um culto racional. Ele não quer que a gente viva na emoção, porque a emoção passa. Ele quer que a gente tenha uma fé sólida, firmada no Cristo que foi o Cordeiro que se entregou, no Cristo que derramou sangue, no Cristo que é a bacia de bronze e é o sangue sobre nós, no Cristo que ilumina a nossa casa, o nosso santo lugar, no Cristo que é o nosso alimento. É tudo sobre o Cristo, tudo sempre será sobre o Cristo. Toda vez que nós apoiarmos em nossas mãos, no nosso fazer, nós sempre seremos frustrados. Não é a tua força que vai te dar a salvação, não é impossível. Então, o véu do templo se rasga.
E esse véu representava Jesus. E lá dentro tinha a Arca da Aliança, onde a presença de Deus se manifestava. E nós, para finalizar, costumamos sempre dizer e sempre ouvimos desde criança, por causa de um versículo que existe, que eu acho que está em Hebreus, que fala assim, olha, entre com confiança ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Ou seja, entre com confiança em quem? Em você? Na sua fé ou no Cristo? Esse versículo está falando, entre com confiança. Em quem? No sacrifício de Cristo. E o interessante é que quando a presença de Deus se manifestava, porque a vontade de Deus sempre foi estar no meio do povo, nós costumamos aprender, e não vou falar que é errado, mas que quando esse véu se rasga, nós temos livre acesso. Mas a grande verdade é que se você for ver num panorama, numa visão geral, não é o livre acesso que a gente entra. A verdade é que Deus sai da limitação do tabernáculo. Deus fala assim, olha, eu habitei num tabernáculo, agora chegou a hora da substância, o cordeiro chegou, eu vou entregar, eu saio de dentro desse quarto, vamos dizer assim, do Santíssimo Lugar, eu não vou me manifestar somente lá, agora eles serão um templo, agora o cordeiro foi entregue, eu posso morar dentro dele, eu posso fazer deles o templo, agora de Deus pode andar com eles, agora de Deus pode transformar a vida de outras pessoas, porque agora eles são o templo, agora eu sou o Senhor deles, agora eu vou ensinar eles, agora eu vou educar eles. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o templo. Percebe a pluralidade? Olha aqui, ó. Nós somos o templo. Costumamos dizer, eu sou o templo do Espírito. Mas o versículo diz, nós somos o templo. A Bíblia não diz, vós sois os templos. Não. A Bíblia diz, nós somos o templo do Espírito. Nós formamos o tabernáculo, a nossa unidade forma o corpo de Cristo, aonde o nosso Deus habita, aonde o Espírito Santo está sobre nós, e na onde Ele anseia, na onde Ele deseja que essa ficha caia do Evangelho. Essa ficha para cair do Evangelho, eu vou falar, Vitor, sua ficha já caiu? Desde os 6 anos, 7 anos na igreja? Não sei. Pode ser que ela esteja caindo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque evangelho significa boa notícia. E é bom demais para ser verdade. Nós estamos acostumados com isso. É bom demais, fala assim, não é possível. Não depende de mim? Como assim? Sabe, a gente fica sem jeito. Isso é a boa notícia, é isso mesmo. Ele fez por você. Para que eu, você, para que nós, hoje, possamos ser o templo de Deus na terra. Fique de pé no seu lugar.